O pecado nos afasta de Deus, pois Deus é santo. Deus não pode ficar, morar e pactuar com a vida de uma pessoa que está suja pelo pecado. O pecado não mancha o corpo, esse é a alma, você psiquicamente que não morre. Mas a princípio que seria pecado. A palavra pecado no grego é hamartia, e significa errar o alvo, está errado, fazer coisa errada. Então o pecado nos tira do caminho de Cristo Jesus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos mantém longe de Deus. O pecado nos conduz para o inferno, para o Hades. Então, quando nossos pais Adão e Eva pecaram ali no Jardim do Éden, paraíso, eles foram expulsos do paraíso, da presença de Deus. Então o pecado nos mantém longe de Deus. Com isso nós sofremos, nós adoecemos, nós morremos. O corpo, depois a morte espiritual, a alma no inferno. Então você que está em pecado, pare de pecar. Se arrependa hoje dos seus pecados. Sai do caminho do erro, da transgressão, da iniquidade. Sai do caminho do mundo, pois o diabo jaz deste mundo. Então, através dos prazeres carnais, ilícitos, proibidos por Deus, nós estamos condenados ao inferno. Então o diabo trabalha para que você venha fazer a sua vontade, mas a nossa vontade é má, continuamente diante de Deus. Então quando nós fazemos a nossa vontade, automaticamente estamos fazendo a vontade do diabolo, adversário, caluniador, inimigo de Deus e dos homens. Então, você deve mudar de vida. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz assim. Atos 3, 19, diz assim. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra aqui citada, arrependimento no grego é metanoia, significa conversão, tanto espiritual, bem como intelectual, é mudança de vida, de conduta, de pensamentos, de feitos, de atos, de caminhos, de vida. É sair desse mundo e vir para Jesus, para o caminho perfeito, o caminho que leva e conduz os homens para a vida eterna, para aquele jardim ao qual Adão e Eva foram expulsos. Deus, mediante seu Filho Jesus Cristo, quer trazer você de volta para o paraíso, um lugar de alegria, de felicidade, de vida sem fim. Então você deve se arrepender, deixar o adultério, fornicação, prostituição, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, orgulho, fofoca, mentira, traição, idolatria, incredulidade, vícios, drogas, bebidas alcoólicas, cigarros, drogas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, pedofilia. É você deixar essas coisas ruins, perversas, malignas deste mundo a qual você tem feito e levado e vir para Jesus.
Amém? Então arrependimento é você ter nojo, repúdio, repugnância, vergonha daquelas coisas as quais você tem feito neste mundo. É deixá-las para trás. É ter uma visão espiritual e não carnal, ou seja, é você não fazer a sua vontade, que é mais diante de Deus, é fazer a vontade de Deus, e viver em espírito, em verdade. Pois Deus é espírito. Como eu vivo em espírito, em verdade. Se você aceitar, ouvir e aplicar em sua vida continuamente o que está contido neste livro, você automaticamente está no caminho certo, no caminho de Jesus, no caminho da vida eterna, para o paraíso. Você vai morar com Deus Pai, em Jesus, com Jesus e por Jesus. Amém? Então, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador da sua vida hoje, agora. E você está desviado ou desviada do caminho do Senhor Jesus, volte hoje. Faça como filho pródigo que gastou, que desperdiçou, esbanjou a sua herança com o mundo e padeceu necessidade, mas recobrou sua consciência e se lembrou que ainda havia um pai, que o pai amava, que o pai estava perto, e voltou correndo para o pai. E o pai o recebeu. Então, da mesma sorte, você faz do mesmo jeito. Volte para Jesus. Venha para Jesus. Ainda há tempo, ele está perto. Porque o profeta Isaías, do seu livro, capítulo 55, do versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Jesus está perto, o Evangelho está aí, o Evangelho está acessível a todos. O Evangelho está sendo pregado, anunciado, distribuído para os quatro cantos deste mundo, nas rádios, televisão, praças, igrejas, mídias, redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e Kawaii. Deus está se revelando através dos meios deste mundo. Então você basta apenas aceitar. É de graça. E custou o sangue do Filho de Deus naquela cruz. Jesus foi crucificado naquela cruz como criminoso. Ele assumiu o lugar de Barrabás, um criminoso, em nosso lugar. Pagou a nossa dívida naquela cruz. Os nossos pecados foram inseridos, imputados nele. Deus Pai lançou sobre ele toda a nossa iniquidade, transgressões e pecados. Então, em Jesus, com Jesus e por Jesus, você pode ter vida eterna. vida com mudança. Mas para isso, você deve deixar os pecados, o erro, a transgressão, a iniquidade, essa vida suja e imunda ao qual você está vivendo, levando nesta terra. Deus está te vendo. O nosso Deus é onisciente, sabe de tudo, de todas as coisas. Ele sabe o que se passa em sua mente, em seu coração. Então não adianta enganar para homens, para seu esposo, sua esposa, seus filhos, pastores, família. Não adianta esconder. Nosso Deus é onisciente, vê tudo e sabe de tudo. Lembra de Davi, segundo rei de Israel, ungido, escolhido de Deus.
tentou ocultar, esconder o pecado ao qual ele tinha cometido com Batseba, o adultério, uma relação extraconjugal. Ele colocou o marido da mulher na frente da linha de batalha para que ele morresse. Com isso, Davi escaparia do seu pecado, do seu erro. Mas não adiantou. Ele escondeu para os homens, mas não para o nosso Deus, que é onisciente. Então, nosso Deus é justo. Ele aplica a sua justiça para todos. O nosso Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele é justo para com todos. Ele enviou o profeta Natan para desferir a ira e o castigo de Deus sobre Davi. Davi pagou pelos seus pecados. Então você se arrependa hoje. Não queira esconder, não queira ocultar os seus pecados do nosso Deus, que é onisciente, sabe de tudo, de todas as coisas, que é onipresente. Tudo está diante de Deus. Deus vê as suas obras. Então se arrependa hoje. O pecado conduz a sua alma, mente e psique para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Então, o único meio, o único modo, o único jeito e o único caminho para que você não vá para o inferno, para o Hades, é através do arrependimento, da conversão, da mudança de vida, de conduta. Somente assim os seus pecados serão pagados. E assim sendo, a salvação de Deus virá para você em Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador. Salvador, amém? Então se arrependa dos seus pecados. O pecado é um perigo para a sua alma. Então se arrependa dos seus pecados. Mude de caminho, de conduta. Deixe o caminho do erro e venha para o caminho do Senhor Jesus, para a sua palavra. Amém? Deus abençoe vocês.